Fala aí, galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui. Eu vou passar um pouco da teoria, daquilo que eu espero do mercado antes de eu clicar, né? Para estar fazendo uma entrada de compra ou de venda. E aí, esse vídeo aqui, essa explicação, né? Eu evito muito de falar em aula, essa aula, porque eu não sou professor e não sou mentor, né? Aqui a intenção é da gente estar somando aí com os amigos. Mas a explicação que eu quero fazer aqui, da teoria, daquilo que eu idealizo na minha cabeça antes de eu clicar compra ou venda, vou estar passando aqui para vocês e eu espero que quem tiver alguma pergunta aí, né, os amigos, façam a pergunta, fica à vontade aí. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui, pessoal, um movimento de alta, tá? Digamos que eu tenho aqui, ó, um diário. Tá aqui. Esse é o diário de alta. E aí, vou desenhar até um paviozão aqui, ó. Vou desenhar, ó. Esse vídeo vai ser teórico, tá, pessoal? Esse vídeo aqui, a princípio, ele vai ser teórico e depois a gente faz um replay. Aí, ó, tem aqui o diário, tá vendo? Esse aqui é o nosso diário. E aí, esse pavio aqui, pessoal, esse pavio, ele é um candle. São candles aqui embaixo, aqui dentro, né? Às vezes ele pode ser um 240, às vezes ele pode ser um 120, às vezes ele pode ser um 60, né? Mas o maiorzão aqui pode ser um 240 negativo, tá? Porque um 30, um 10, um 15 vai ser. Ele vai estar retraindo, de fato. Mas eu quero chamar a atenção. Oi, pode falar. Esse pavio aí tem uma falha na ponta dele, né? Por isso que o preço retraiu, né? Isso aí. Pegando por um diário, né? Isso. Vou até desenhar um pouquinho Beleza. menor, até menor aqui, ó, para ficar bem bacana. Ó. Eu vou aumentar ele aqui, ó. Olha só, como é que vai ficar bem bacana. Vou aumentar ele aqui. Ó, isso aqui é um diário, hein, pessoal? Tá aí, ó. É um diário. Não vou desenhar Ariel para não falar que é um Ariel. Não. Vamos lá. Aí eu tenho aqui um diário. Provavelmente, se a gente for olhar no intraday, dentro desse cara aqui, vai ter um 240 aqui, até dois 240, tá? Até dois. Eu tô falando do 240 e do 120 porque são candles grandes, entendeu? Então dentro dele tem uma movimentação. E aí, olha só. Quando a gente tem ó, a gente tem isso aqui, ó, um 240 aqui negativo, eu só vou desenhar o 240, tá? O 120 ou 240, tanto faz. Ó, aí digamos que ele tem aqui, ó, um 240. Vamos botar aqui o 240, que eu tô comentando nele. Tem um 240 aqui, ó, tá? Ou um próprio 120. E aí, o que a gente tem aqui? Deixa eu só o C aqui que tá. E aí, pessoal, olha só, aqui é o diário. Vou colocar aqui o diário. Olha a minha linha de raciocínio, como é que eu tô simplificando a cabeça para vocês pensarem aqui. E aqui, ó, pode ser o 240, tá? Barra 120. Só para ilustrar aqui, mas vamos focar no 240, tá? E aí, o que acontece? O que nós temos aqui no 240? A gente tem uma fibo de quê? Qual o nome da fibo que eu nomeei aqui? Ó? Se eu tenho dois candles, eu tenho o quê? Uma fibra de movimento. Uma fibra de movimento, perfeito. Eu tenho uma fibra de movimento aqui. Aí, ó, tá aqui a fibra de movimento, ó. Pá e pá. Esse aqui, esse 240 aqui, é o fechamento desse cara aqui, tá, pessoal? E aí, o Certo. que aconteceu aí? O mercado vai abrir no dia seguinte, né? O mercado vai abrir no dia seguinte aí. E aí, ele vai e me abre, né? Vou botar até aqui, ó, dividindo. O mercado vai e me abre aqui, ó. Pessoal, ele me abre aqui, ó. Exatamente aqui, tá? Nesse ponto aí. Aí, eu te pergunto,
Pergunto a todos aí. Essa fibra aqui morreu com a abertura do mercado? Não. O que ela fez aí? Ela pode ser só um pavio, né? Ela atualizou para baixo, né? Então ela veio para cá, ó. Correto? Tá, Ela veio para cá. Por certo. quê? Porque se ela fica abaixo dessa aqui, ela tá o quê? Atualizando, ela tá renovando, ela tá se estendendo, correto? Isso, Ela tá se isso. estendendo. Então, beleza. Mas eu vou deixar ela aqui, ó. Exatamente nesse candle aqui. Nesse movimento aqui, ó. E aí, o que eu espero, pessoal? O dia não é comprador, pessoal? Contexto, né? O contexto não é comprador? Sim. Mas como é que ele vai lá para cima se eu tenho contra ele uma fibra de retração? Não, né, pessoal? Sim, tem que quebrar essa fibra primeiro, né? Então, é isso aí. A fibra do diário contra a fibra do 240, 240, isso né? aí. Eu vou até pagar o 120, que é pra gente não confundir mesmo. Vou pagar aqui para não criar. Que esse diário Não ser aí tem, prolixo aqui, né? esse diário tem uma fibra de gatilho. O preço Hum? está abrindo no 50% do diário aí, né? Fala de novo que eu. Esse diário é um gatilho, então ele Isso. ganha um fibra de gatilho. E esse preço está abrindo no 50% do diário. Não, vamos olhar para ele como um candle, nem como um gatilho, tá? Porque com gatilho fica até fácil o raciocínio. Como um Certo. gatilho fica fácil o raciocínio. Ah, mas é gatilho. É gatilho. Vou botar aqui ele como não sendo gatilho. Ó, ó, ó. Aqui, ó, ele não é gatilho. Tem outro candle aqui, ó. Certo. Beleza? Vamos, Certo. vamos olhar. Aí, beleza. Porque senão a gente fica preso ao gatilho. Isso que acaba com a gente, cara. A gente fica preso. Engessando, né? Engessa muito. O que eu quero passar para você aqui é o seguinte: para voltar para o diário, ele tem que quebrar a fibra de baixa, que é a fibra de retração, senão ele não vai para cima. Não adianta. O que eu quero passar é isso. E aí, olha só, como que ele quebra essa fibra de baixa? Pessoal, só tem dois movimentos. Dois, né? O primeiro movimento é ele ganhar aqui, ó. Aqui esse gatilho aqui, fazer isso aqui para subir, ou ele, né? No caso, o primeiro ponto 2, rasgar, atualizar, renovar essa fibra, renovar lá para cima, aí pronto, agora tem essa fibra aqui, correto? Certo. Ou ele faz o movimento, ele faz o movimento, que é a fibra de movimento. Vamos lá, ficar bem claro aqui que eu estou passando. Ou ele vem aqui e faz isso, ó, direto, atualiza a fibra, renova a fibra de alta agora, renovou, acabou com essa fibra aqui. Isso aqui acaba com essa fibra. Foi o que aconteceu hoje com a própria abertura, tá? E aí, ou ele faz isso, ou ele faz isso aqui, ó. Vai lá, ó, lá no gatilho, faz isso aqui. Essa movimentação que eu tô falando aqui, pessoal, de dois candles assim, né? Isso aqui pode ser, às vezes, eu tô com uma fibra de 240. Aí vamos desmistificar um movimento aqui que, cara, isso aqui dava um nó na minha cabeça. Que, tipo assim, caramba, como é que o cara já comprou isso e ele tem que esperar? Na minha cabeça, olha como é que era na minha cabeça. E eu acho que é na cabeça de vocês também. Essa fibra aqui é 240. Aí vocês, né, e eu, antigamente, achava que esse cara aqui, ó, era o 240 no desenho que o cara tá fazendo, e esse aqui é o próprio outro 240, e o próximo aqui, ó, era pra gente tá comprando. Pô, mas aí me fechou o mercado, né? Porque são só três 240, tá entendendo? Aí me fecha o mercado. Você não vai pegar isso aí. Aí o que eu tô querendo passar aqui, pessoal? É a movimentação de fato. O que é isso? Não é o fechamento do 240 que eu tô falando.
Digamos que um 10, olha só, o 10 minutos fez isso aqui, o 10, ó. 10 minutos fez isso aqui, ó. Foi lá. Gente, ele não já completou um movimento? É o movimento, pessoal, que eu tô falando, não é o candle. Ah, não é o candle do 60, não é o candle... Não, não. Quando eu falo, ó, quem vai acabar com essa fibra é o próprio 240, quem vai acabar com essa fibra é o próprio 60. Mas os movimentos que estão sendo feitos ali, é esse movimento que eu quero que você preste atenção. Tô conseguindo ser claro aqui? Sim. É? Porque Sim. as pessoas seta pisa na cabeça que é o candle fechado aqui e é o candle fechado. Não, pode até ser o candle fechado, mas ele é um movimento, ele foi lá. Por isso que eu comecei a usar fibra fixa. Né? Isso já há muitos anos, mas me desacreditaram dessa fibra fixa. Falaram que isso aí não existe. Aí eu falei, pô, eu levei mais 4 anos para voltar para essa fibra fixa aí. E aí o que acontece? Esse 10 minutos aqui, ó, ele não já completou esse movimento aqui dessa fibra, pessoal, independente se é um 240 ou não? Sim. Então, Sim, se ele fez isso, se ele fez esse movimento, então quem é esse candle dentro dessa fibra de baixo? Essa é a pergunta. O 10, Isso. ele deveria ser a falha, né? Não. Esse Mas 10 aqui, esse 10 aqui, o que que ele é? Se ele tem que fazer esse movimento aqui, ó, pá, pá. Ele não é retração? É a retração. É a retração. Boa noite, pessoal. Boa noite. Opa, Carla, tudo bom? Seja bem-vinda aí. Tudo bem? Obrigada. Então, isso aqui é a retração, pessoal. Não é falha de nada. Esse cara é retração desse cara e não é impulsão do diário ainda. Bota na cabeça que tá para você fazer a subida pro diário, ele tem que subir de uma vez por todas. Ele tem que subir de uma vez por todas. Se ele não subir de uma vez por todas, ainda é essa movimentação aqui. Se ele não subir assim, ó. Se ele não subir assim, o 10 minutos, tá, pessoal? Se o 10 minutos não fizer isso, renovar já lá, aí você vai botar a fibra aqui, ó. Pô, mas tu tá falando, Davi, que é o 240 que quebra essa fibra aqui. Sim, mas caramba, se o 10 minutos tá falando isso pra você, pessoal, você vai ficar caçando compra ou venda? Espera ele fazer o pullback. O que não pode é fechar o 240 aqui dentro. É isso que eu tô falando. É isso que eu chamo a atenção para vocês. Por isso que eu deixo a fibra fixa. Mas com esse movimento aqui, ó, ele não tá querendo entrar para esse cara aqui agora, não? Querendo dar continuidade? Sim. Então, olha só. Vamos lá. Só para ficar claro aqui. Esse aqui é uma fibra de 240, que é a retração e o fechamento desse candle do diário. O mercado abriu. Quando o mercado abre onde está amarelo aqui, ele tem o quê? Uma fibra de baixa para ser quebrada para voltar para o diário. Só que para voltar para o diário, ou ele faz o mais difícil. Qual é o mais difícil, pessoal? É isso aqui, ó. Ele vinha aqui, essa é a movimentação. E o que é a retração dessa fibra, não é ainda a impulsão. Aí ele vai e faz isso aqui, faz isso, ó. E agora sim tem uma grande chance de fazer o quê? Ir lá, ó. Ir lá no topo. Que aí sim, esse movimento aqui, ó, desse cara, é para pagar o diário. Aí seu alvo é aí, ó, no topo da fibra, tá? No topo da fibra. Se ele passar, você vai estar 2 vezes certo. Ou, né? Ou, vou colocar outra opção aqui. Ou ele faz isso aqui. Joga lá em cima direto. Pode ser um próprio 10, tá? Ele já está renovando. Isso quer dizer o quê? Que ele quer, de fato, pagar o diário. Porque quem é o maior aí? É essa retração do 240 ou o fechamento do diário? Alguém pode responder? Fechamento do diário. Fechamento do diário. Então ele tá pagando o diário. Agora, beleza, eu posso esperar uma falha aqui para vender. Posso, pô. Mas sabendo que é a retração agora. Retração verdadeiramente uma retração do diário de novo. E não uma retração desse cara aqui. Então eu prefiro comprar. Esperar ele aqui, nessa região de novo, né? Nessas regiões aqui, para voltar a subir.
E aí ele vai. Por quê? Ele elevou a onda, ele tá me informando que ele quer ir buscar pontos mais acima. Pontos mais acima. Alguma pergunta aqui, pessoal? Alguma dúvida referente a isso? Agora é a oportunidade, hein? Tem não? Então vou seguir. Beleza. Aí o que acontece? Aí vamos trabalhar aqui. Vou colocar aqui como se não fosse o 240, tá? Como se fosse agora o 30. Trazer um pouco mais para perto aqui da gente. Por que que eu vou fazer isso? Vocês vão entender agora. Ó, isso aqui é um 30 agora, hein? Cadê? Aqui é um 30, ó. Aí vamos lá. A pergunta agora é o seguinte: ele abriu aqui. Se eu tiver um 10, um 30 aqui, pessoal, quebrou essa fibra de baixa, pessoal? Sim. Quebrou a fibra de baixa? Tá falhando, né? Não, mas ele só, Vai. ele só quebra quando joga lá em cima, né? Só atualiza quando joga lá em cima. Ainda é venda. Porque esse cara é Sim. retração, ele é uma retração desse cara ainda. Por mais que ele falhou aqui. Por mais que ele tenha falhado aqui no gatilho. Gatilho ganhou gatilho. Mas você tem que olhar Sim, que esse cara. Você tem que olhar que esse cara aqui ainda é retração desse. Aí por isso, tá entendendo? Aí você não Sim, pode. sim. Você não pode comprar aqui. Você não pode comprar aqui, ó. Não compre aqui. Exato. Compre aqui, ó. Nesse pavio aqui, ó. O dele, né? E Compre pegar uma aqui. falha de baixo. Compre aqui, nesse pavio, ó, ó. Aqui que você vai ter que comprar, ó. Aqui, nessa região. Aqui vai esperar a Isso. falhinha. Porque aí sim, esse cara tá dizendo o quê? Que ele falhou essa fibra. Mas até o momento, esse cara aqui, ó, esse paviozinho aqui, ele é o cara que pode te jogar lá embaixo de novo. Ele pode fazer isso aqui Na pra mínima. você, ó. Ó, pode fazer isso aqui, ó, gente, ó. Entendeu? Por quê? Sim. Porque essa fibra ainda não foi exaurida, ela não foi eliminada. Ela tá sendo trabalhada ainda. E ela tá sendo trabalhada. É por isso que quando tá uma lateralização, a galera não entende que tá numa lateralização. Porque o cara tá no momento, no alvo tá no contexto de alta, porém a fibra de baixo não tá sendo quebrada. E aí o mercado fica aqui, ó, totalmente lateral. O mercado fica aqui, ó, pá, 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 pá. Quantos replays a gente já fez que ele ficou dentro da fibra de 30 e não saía de jeito nenhum? Não, né? Porque o contexto era de alta, porém a fibra contrária não estava sendo quebrada. Só volta definitivamente para esse cara quando essa aqui é quebrada. Aqui, se esse aqui é um 30, ele está quebrando sim ela. Mas eu tenho que ter a confirmação. E a confirmação não é comprando aqui. A confirmação é comprando no 50% ou, melhor ainda, no fundo, pessoal. Esquece No comprar primeiro todo. momento. Oi? Posso falar? Pode. Num primeiro momento, esse verde que subiu aí, ele é uma falha com cara de pullback de queda, né? Exatamente, isso aí. Exatamente. Então, isso que eu tô passando aqui é o que eu raciocino antes de eu fazer de eu clicar. Eu pergunto para esse Kendo aqui, quem é ele diante dessa fibra aqui? Se você perguntar, poxa, o 30, quem é você diante da fibra de baixo aqui? Aí ele vai te responder se ele é uma retração ou se ele é uma falha. Porque se ele for uma retração, ele vai jogar você aqui. Então, se ele é, olha só, o raciocínio. Se esse cara for a retração mesmo, que ele rompa. Porque ele tem resposta no 50% dele, que porque tem um gatilhinho aqui às vezes, ou no fundo dele. Se ele não romper, eu tô comprando aqui, cara. Porque agora sim ele vai me levar lá em cima. Vocês já viram várias vezes isso aí acontecer no mercado, né? Mas aí vamos lá. Outra questão aqui. Mas esse aqui é um 10. Agora vamos falar que esse aqui é um 10. Ó, esse aqui é um 10 minutos. Isso aqui quebrou a fibra de 30? Hein, pessoal? Só eu que estou com o microfone aberto aqui, ali ainda é retração, né? E isso ainda é uma retração. Mas, vamos lá. Se ele é uma retração, é que o pessoal tá falando aqui. Ah, Osés, beleza. Que eu não tava vendo, não. Se ele é uma retração ainda, né?
Mas se ele ganhou um gatilho, como é que eu faço para comprar aqui, acreditar na compra? Porque ele pode estar voltando para esse diário aqui. Mas como é que ele faz para eu estar comprando? Ele precisa retrair, né? Precisa retrair e falhar o quê? Falhar a baixa dele, né? Exatamente, a retração dele. Aí, olha só. Ele vai retrair para impulsionar, tentar impulsionar esse cara e retrair esse cara. Só que quando ele chegar no 50% desse cara aqui, ó, do 10, tá? Que isso aqui é um 10. Ele vai ter que responder ou aqui, pessoal, ou aqui no fundo. Igualzinho 30, pessoal. É a mesma leitura. Alguém tem alguma dúvida aqui? Por isso que eu tô falando que não se deve bater aqui, ó. Espera a confirmação no 50%. Cara, sinceramente, eu brigava internamente comigo mesmo, porque eu queria comprar aqui, ó. Porque por quantas vezes ele vai direto? E eu perdia. Caraca, mas eu, quando comecei a perguntar quem é esse Keno diante dessa fibra de baixo, eu comecei a perceber que a melhor oportunidade de compra seria no 50% de fato. E ele tem que quebrar o quê? Ele tem que quebrar a baixa, que é a retração desse 10 aí. Então ele vai ter que fazer isso aqui, ó, para, né, tentar impulsionar lá, que eu tenho 50%. Vim aqui, novamente, é a mesma situação, mesmo movimento. E ele faz isso aqui, ó, pá, que agora sim vai entrar para esse 10 aqui. Proteção aqui, possivelmente alvo aqui. Eu tô falando. Oi, pode falar. E quando é que tu identifica que ele não vai retrair? Porque aí dá para bater mais perto da máxima. Tem momentos que ele não retrai, cara. Não retrai, não retrai. Aí o cara não compra e ele vai embora. Mas deixa embora. Eu lembro que o Alberto falava, olha, a compra é aqui, ele não tem mais o que retrair. Tu já Então, identificou isso, o não, movimento? se você vê que ele não tá retraindo e você tá com medo, eu vou te mostrar como que você vai identificar que esse cara não vai retrair mais. É quando ele vai fazer isso que você quer. Ele não tem mais que ir lá embaixo, ele tem que sair daqui. Ó, aqui tem 10 candles de 1 minuto, não tem? Certo. Então, beleza. Aí eu vou desenhar aqui, ó, 10 candles de 1 minuto, ó. Ele vai fazer exatamente isso aqui, pessoal. Ó. Ó. Mas não pisa isso na tua cabeça dessa forma. Tem que entender que ele tem que entender que esse cara é para retrair, tá? Mas quando você vê que ele tá fazendo isso aqui, ó, primeiro candle, segundo candle, olha só. O terceiro candle fez isso. Isso aqui é para cair ou para subir, pessoal? E essa movimentação aqui em cima desse gatilho aqui é o quê? Ele tá falhando a baixa aí, né? Não, eu tô desenhando o que tá dentro desse 10 aqui, pô. Ah, certo. Ele tá retraindo. Isso aqui é 1 minuto. Isso aqui é 1 minuto. Esse 10 aqui, eu tô desenhando 10. Para subir. Para subir. Mas como é que ele confirma que vai subir? Esse 10 aqui, pessoal, que eu tô desenhando aqui agora no 1 minuto, ele tá sendo construído. Presta atenção. Esse aqui é 1 minuto do 10. Tá? Do 10 aqui. O 10 fechou lá em cima. A gente tá vendo que ele fechou lá em cima. Mas só que internamente, como que eu sei que ele vai subir? Que ele vai fechar desse jeito aqui. Como é que eu sei? Essa é a pergunta. Ele tá fazendo a confirmação em 1 minuto? Ele tá fazendo a confirmação em 1 minuto para subir? Não, Pedro, olha só. Esse cara aqui não é confirmação para subir? Sim. Sim. Perfeito. E como é que eu sei que ele vai continuar subindo? É isso que eu tô falando. Essa que é a minha pergunta. Pessoal, raciocina comigo. Olha só, eu não tenho uma fibra aqui do 1 minuto. Sim. O que ele tem que fazer para continuar subindo? Atualizar essa fibra de alta. Como é que ele atualiza? Fazer isso, pessoal. Fazer isso. Se ele faz isso, acabou. Ele tá me falando que ele vai continuar subindo. Beleza. Agora eu tenho essa fibra aqui, ó. Ó. Isso é fibra. É teoria de dar fibra purinha que eu tô passando aqui. E aí, beleza. Se ele vir fazer isso aqui agora, ó. O que ele não pode fazer, pessoal? É falha. Se ele fizer isso aqui, ele vai subir, pessoal? Ele vai fechar desse jeito aqui?
Não vai, pô. Não, vai fechar. Ele vai tentar cair. Mas olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí o candle 5 vai e me fecha assim, ó. Olha só. A gente sabe que esse cara fechou. Aí ele tá aqui, ó. Candle 5, ó. Tem 5 minutos aqui. Como é que eu sei que ele vai subir? Como é que eu sei que ele vai subir? Como? Eu já respondi nesse cara aqui. Me fala aí. Colocando a fibra no gatilho de 1 minuto. Não. Eu tô criando um movimento que esse 10 aqui fechou. Aí eu tô respondendo a Vai pergunta. continuar a subir, né? Ele tem que estar sempre atualizando o fibra de alta, pessoal. É isso que eu quero falar. atualiza. Aí, ó. Essa é a raciocínio que você tem que ter. Para subir, ele tem que estar atualizando o movimento de alta. Ó, atualizou. Candle 6. Aí vamos lá. Candle 6. Aí eu tenho o 7, o 8, né? Eu tô descendo o pavio aqui, tá? O 9 e o 10. Aí fechou esse cara aí, desse jeito aí. Esse negocinho aqui, esse paviozinho aqui, são esses 3 canos aqui, ó. E aí, o que acontece aí? Esse cara aí é pra subir ou pra cair, pessoal? Esse cara aí. Não é pra subir? Fechou impulsionando, né? Exato. Aí que você bate. Porque no micro ele já tá falando que vai subir. E provavelmente os 5 minutos fechou aqui, ó. Confirmando aqui, ó. Vermelhinho. Enfim, ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Não, ele fechou verdinho, mas também os 5 minutos fechou pra subir. Teoria de Dow pra subir. Porque ele fechou aonde, ó? Acima do gatilho dele. Então esse aqui bateu aqui a compra. Teu stop é aqui. Se ele te estopar, é porque ele vai retrair. E possivelmente ele vai querer vir buscar mais abaixo. Porque ele já testou tudo. Testou ou não testou? Pra subir. É assim que você identifica. Aí sim você vê que esse cara aqui vai subir aqui, ó. Porque internamente ele já tá fazendo toda a escadinha, ó. Renovando alta, ó. Renovando alta. Aí esse cara que não renovou alta, mas ele é ainda para subir, ó. Ele é o start para subir, não tem nada aqui que é para segurar. O que não pode acontecer é 1 minuto fazer isso, ó. Aí você estopa. Nem deixa pegar. Porque se ele fizer isso aqui, meu amigo, cara, ele vai querer buscar aqui no fundo, ó. Entendeu? É assim que eu consigo identificar que esse cara aqui vai querer subir mais um pouco. Então, mas o que eu quero colocar na cabeça de vocês é que quando você olhar esse 10 aí, você tem que perguntar pro gráfico. Gráfico. É igual estudar português. Você pergunta pro verbo quem é o sujeito. Eu gosto muito de trazer essa analogia, porque quando eu estudava português, a gente foi ensinado o quê? Poxa, você tem que perguntar pro verbo, né? Quem é o sujeito. Né? Quem é que tem a ação. Né? Tem até outra forma de você saber quem é o sujeito, mas grotesco. Publicamente, né? O ensino público, ele te ensina dessa forma. Né? Mas existem outras formas melhores, tá? De você identificar o sujeito da oração. E aí, você pergunta para esse cara aqui quem é ele, e aí você vai saber que é uma retração desse cara, por mais ainda mais ele sendo em 10 minutos, pessoal. Ainda mais ele sendo em 10 minutos. E o que eu quero passar aqui é o seguinte, para subir a favor desse diário, tem que quebrar uma fibra contrária. E só tem 2 movimentos para isso. Ou ele rasga para cima, ou ele faz a movimentação, que aí é quebra de movimentação de fibra para baixo. E aí eu vou jogar aqui, ó, para o nosso diário. Gente, vamos lá. Temos aqui o nosso diário. Por que eu comprei aqui no início e o preço foi? E acho que muita gente comprou, né? Lá na... Cadê minha caneta aqui? E aí o que acontece? Vamos lá, eu tenho uma fibra de baixo. Tem ou não tem, gente? Uma fibra de baixo aqui do diário. Sim. Tem um candle retraindo esse candle aqui. É para subir ou para retrair esse cara aqui?
Retração. Retração. E esse cara aqui é o quê? Impulsão. Impulsão. E o que ele fez aí? Ele quebrou a fibra de baixa? Ele atualizou essa fibra de baixa? Não, ele falhou, né? Ele falhou a impulsão. E para confirmar, olha só, para confirmar essa impulsão, lembra desse desenho que eu faço aqui toda hora? Ó, é esse desenho aqui, ó. Pá, pá, pá. Isso aqui é falha de impulsão. O próximo, que é esse cara aqui, ó. Eu tô até desenhando um quadradinho aqui, um retângulo. Ele é o Kendo positivo. Pessoal, olha onde que o preço abriu. Acima dos 50%. O gap aqui não é um gatilho, não, pessoal? Pelo diário? Sim. Ele já não é o Sim. positivo que você queria? Aqui Correto. era só bater micro, cara, a favor da tendência. Se você tem isso na tua cabeça, essa simplicidade que eu tô passando aqui, você não perderia essa compra. Você não perderia. Então é isso que eu tô passando lá naquele desenho lá que eu tô fazendo. Então, para quebrar essa fibra aqui, ele tem que fazer um movimento. Ou ele faz esse movimento aqui, que ele não fez, ou ele faz esse movimento aqui, ó. Pá. Falhou a impulsão. Confirma com um candlezinho positivo, filhão, para mim, por favor. Ou eu já posso bater aqui nesse cara antes dele ser positivo. Eu até posso fazer isso, bater antes dele ficar. Digamos que eu tenho aqui, pessoal, ó. Digamos que eu tenho aqui, ó. Esse aqui, vamos lá, seja um 30 minutos. Por que eu tô botando aqui? Porque é exatamente isso aqui em todo tempo gráfico. 30. Eu falo do 30, do 60 e do 120. Por quê? Porque são os tempos que dá mais dinheiro. Se você ficar olhando isso no 15 e no 10, você vai passar calor, você vai ser tirado toda hora, você não vai pegar mais de 300 pontos, você não vai pegar mais de 300 pontos no primeiro ponto de proteção, você não vai pegar, porque são candles pequenos, entendeu? Então, a partir do 30 minutos, você ter essa leitura que eu tô falando aqui, caramba, mano, tu vai pegar 500 pontos assim muito rápido na primeira tacada. Na primeira tacada, tu pega os 500 pontos. E você não precisa ficar sofrendo no gráfico. E aí, o que acontece? Digamos que isso aqui seja um 30. Para quebrar essa fibra aqui do 30, né? Ele só tem dois pontos. Ou ele sobe direto, que foi o caso que não aconteceu aqui, ou ele faz esse movimento aqui, ó, falhou. Quando ele tem essa falha, aí você quer comprar aqui, ó, no próximo, né, que dá para comprar, o que você vai esperar aí, pessoal? Eu não tenho um gatilho, pessoal. Eu tô falando que esse aqui é um 30 minutos, tá? Eu não tenho um gatilho aqui. Se eu tenho um gatilho, se alguém puder, eu me sinto mais dentro da. Tô falando baixo aqui, Davi. Não, beleza. Não, só fala aí. Quem puder falar, fala. Aí, olha só. Eu tenho aqui o quê? Um 30 minutos. Olha só. O desenho que tá feito aqui, pessoal, tu vai levar isso pro 30, pro 60, pro 120. Não leva pro 10 nem pro 15, não. Lá no 10 e no 15, é apontando para cá, pô. Apontando para onde você quer ir. Porque o contexto já foi construído. É isso que você tem que botar na cabeça. O contexto já está construído. Agora só preciso da confirmação. E aí eu vou falar como é que você vai esperar essa confirmação. Esse aí é um 30, pessoal. Esse é um 30. Aí eu tenho essa fibra aí de baixa, pessoal. Que é o 30 aqui, ó. Né? Digamos que esse cara seja um 30 minutos. Vou até desenhar aqui. Ó, isso aqui é um 30 minutos. A gente está falando de um 30 minutos. E aí o que acontece? Se eu tenho um candle que falhou a impulsão. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que eu vou comprar logo de primeira aqui? Não. Você vai esperar o pagamento desse cara. Nem que seja aqui no paviozinho aqui, ó, pessoal. Tem um candlezinho aqui, safadinho aqui, ó. Vou até desenhar um pouquinho maior. Ó. Aí tem um minutinho aqui pra cima aqui, ó. Quantas vezes você já viu isso, ó? Aí isso aqui, pessoal, que eu tô desenhando é um 10 minutos, tá? Isso aqui é um 10 minutos que eu tô desenhando, ó. Cara, isso aqui
É mentoria purinha, meu. Ó, tô separando aqui que é pra vocês entenderem que isso aqui é um 10 minutos. E aí, o que que acontece aqui? Você vai esperar esse 10 minutos pagar. E ele fechou aí, ó. Ah, mas ele rompeu a fibo. Caramba! Quantas vezes você já viu? Ontem mesmo, pessoal, o 240 não rompeu um alvo do gatilho dele. Vários candles de 30, 60 romperam e depois ele voltou com tudo. Foi ou não foi, gente? Sim. Que foi esse pavio aqui, pessoal? Ó. Isso aqui é de ontem. Ó, aí por isso que ele fechou aí. Porque o 240, ele deu o alvo aqui, ó. Que tinha um gatilho ali. Quem viu esse lá? Ninguém viu, né? Então aí, ó, o 30, que era para ter rompido essa fibra, não fez. E tu acha que esse 10 vai dar continuidade? Olha, eu vou falar um negócio para você. Quantas vezes eu acreditava nesse rompimento desse 10 aí, a favor desse 30? Vocês não imaginam. Eu tava vendendo aí igual um desesperado. Não, agora ele vai, agora ele vai. E aí, um minutinho aqui, ó, nessa linha vermelha que eu tô botando aqui, esse 10 fecha, e aí o que que acontece? Faz a falha micro aqui desse cara aqui, quebra ele pelos 5 minutos mesmo, e o preço vai lá em cima, assim, ó. Vai lá em cima, ó. Pra pagar agora o quê? Essa fibra aqui. Aí é o momento que você perde os 500 pontos. Porque você acreditou que esse 30 ia dar continuidade no. Esse 10 aqui ia dar continuidade no 30. Mas se o próprio 30 não fechou, que é ele que tem que fechar, pô. Por isso que eu uso a fibra fixa. Se o próprio 30 não fez o trabalho dele, tu acha que o filho dele vai fazer? Então eu vou botar meu filho para trabalhar para mim agora. É mais ou menos isso, pessoal. Se o dono, o marido, né? Vamos botar assim, o chefe de família não tá acordando cedo para ir trabalhar. Aí o filho dele de 5 anos, de 10 anos vai lá trabalhar. Acontece, né? Mas é responsabilidade dele. Tá vendo a analogia que eu tô trazendo aqui para simplificar na cabeça de vocês? Se o cara não tá fazendo o trabalho que é dele, tu acha que o 10 vai fazer? Pode até fazer, pô. Se estiver dentro do contexto para descer mesmo, né? Mas nesse momento aí, eu acredito na compra. Deixa ele lá. Vai, desce, filho. Quando você fechar falhando um movimentinho aí, eu tô comprando contra você, porque o teu pai falou que não vai descer. E você, filhinho do papai, tá querendo bancar o bonitão aqui? Ei, sai fora, meu irmão. Lá pra cima. É isso que eu tô querendo passar. Ficou simples aqui o raciocínio, pessoal? Sim, tu identificou que ele já nasceu morto, né? E já Ele não nasceu vai fazer. morto. É, pô. Eu acho que, assim, pra ficar até mais bonitinho, esse 10 aqui, que é o filhinho dele, ele só foi lá pra entregar entregar alguma coisa, né? E voltar, pô. Tipo assim, filho, vai lá, paga lá o padeiro lá que eu esqueci de pagar e eu voltei pra casa. Entrega ele lá e depois volta. É isso, galera. Esse é o raciocínio que vocês têm que ter. Essa coisa que você tem que botar na cabeça. É por isso que eu não tiro a fibra enquanto não tem um rompimento do próprio tempo gráfico. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá. Quando esse 10 aqui rompe, pô, não vale a pena botar uma fibra nele, não? Para você monitorar esse cara, porque não é simplesmente você bater contra ele assim que ele fecha, não. Ele tem que quebrar essa fibra dele. É o que eu falo, sempre tem que quebrar uma fibra para voltar para um outro movimento. Mas o contexto já falou que vai subir. Só que você tem que esperar quebrar esse cara aqui, o pagamento desse 30. É tipo assim, ó. Ó. O 30 tá aqui. Pavilzão lá em cima, ó. Né? Aí ele não rompeu uma fibra aqui, ó. Não rompeu uma fibra aqui. Olha só. Vou botar aqui separado, só para você entender maiorzinho aqui. Aí esse cara foi lá e fez isso aqui, ó. Aí esse aqui é o 30, tá? Esse aqui é o 30, ó. Vou separar aqui, ó. Esse é o 30 e esse aqui vai ser o 10. Aí o que que Davi, acontece? Oi? Pode falar.
esse desenho que tá falando aí, ele É o que eu tô tá falando querendo aqui. pegar. Isso, tá querendo pegar os vendedores de fundo, né? É o falso rompimento, né? Não, no caso, Nesse os contexto. compradores de topo. Não, ali, ó, quando o Aqui que você 30 tá falando, né? é. Ah, tá, Aí tá. ele vem, pega lá no gatilho lá de 10 minutos e volta na Isso. cara do. Isso aí é o que eu fazia antigamente, mas não entendi que o maior não quer descer. Eu acho que o menor vai. Só se fechar um 60 aqui agora, pessoal. Aí se fechar um 60 aqui, aí sim, aí é outros 500. Aí quebrou essa fibra. Entendeu? Aí sim quebrou essa fibra. Agora, o que eu vou desenhar aqui? Dá alta agora. Porque tem gente que tem certa dificuldade de entender. Ah, eu entendo mais compra e eu entendo mais venda. Tem gente que tem esse déficit aí. Então vamos lá. Aí, ó. O 30 aqui, que quebrou a fibra. O que é esse 30 aqui? Esse 30, pessoal. Esse 30 é esse cara aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Mesmo desenho que tá aqui, ó. Só que agora é de alta, ó. Tá aqui, ó. É o 30 aí. Aí tá aqui, ó. Ó. Beleza. Tá aí, ó. Quem é esse 30 aqui, pessoal? Não é a impulsão da fibra pra jogar lá em cima? Esse 30 aqui? Não é o mesmo desenho desses três esquemas aqui? Só Sim. que é pra alta. Aí, o 10 foi feito isso aqui, ó. Botou geral na compra. Ah, não, agora é confirmação. E vou te falar, hein? Vou te falar uma coisa, hein? Aí esse cara faz isso aqui ainda e deixa um cara aqui assim, ó. E o cara compra, mano. Aí o 1 minuto faz isso, ó. Puf. Porque ele só foi fazer o quê? O 50% dessa pernadinha aqui, ó. Aqui era a oportunidade pra tu vender. E ele tá comprando aqui acreditando que esse 10 aqui vai lá pra pagar lá, ó. E não é isso. O 30 falou que não vai subir. Não vai subir, porque ele não conseguiu romper esse cara. Então isso aqui já é falha de impulsão. Quando você tem uma falha de impulsão, você espera ele pagar, fazer uma falha para você vender. Agora, Entrar contra, Oi? entrar contra ele, né? Entra contra ele. Aí agora, vamos lá. Ó. O que não pode acontecer aqui, pessoal? Se você não tem falha, não deu falha de nada para tu vender, né? Aí, ó, tem aqui, ó. Opa. Aí tem esse cara aqui, ó. Ó. Pode dizer assim, ó. Isso é tudo 10, tá, pessoal? Quem é que fechou aí, pessoal? 30. Cheguei, Brasil. Chegou um 30. Beleza. Fechou outro 30, que é o quê? Não é o 60 agora? Sim. E aí? Agora não quebrou essa fibra aqui? Não atualizou essa fibra agora? Agora não tem essa fibra aqui, ó? Sim. O fechamento tá mais alto. E isso. Agora eu não vou pensar em venda, pessoal. Viu a simplicidade do negócio? Mas você vendeu aqui, teve a falha desse cara aqui, de repente não teve a falha desse cara. Tem que quebrar esse cara aqui, ó. E como é que quebra ele? É você ganhando 2 candles dele e confirmando pra cair. É isso que você tem que fazer. Ah, eu gosto de comprar, de vender quando ele volta pra cá dentro. Beleza, então tu faça isso. É melhor. Aí no caso ele faz uma confirmação melhor para trazer aqui embaixo. Então esse é o contexto. Essa é toda a explicação que eu faço na minha cabeça para eu estar clicando. Então eu espero toda essa movimentação. Pô, mas tu demora muito para clicar. Rapaz, quando você tem isso tudo já esquematizado na tua cabeça, tu compra antes de fechar um 30. Foi o que eu fiz hoje. Antes de fechar um 30 eu já tava comprado, pessoal. O Matias também tava comprado, não tava, o Matias, ó? O Vilmaza. Ó. Ô, Adolfo. Tava, Adolfo. Entendeu? Eu comprei ele no comecinho, né? No rompimento, né? Isso aí. Rompeu, confirmou, pum, vai embora. É. Porque já tá, já o contexto já era de fala do diário. Fala de que dá baixa. Então, e o gap já foi a confirmação, literalmente, dessa falha.
Então, alguém tem alguma explicação, alguma dúvida aqui, pessoal? Pessoal, é só isso que eu vejo o dia inteiro, pessoal. Eu não vou falar aqui do gatilho, que não sei o quê, que teoria do pullback para subir, que vai retrair esse cara. Pô, cara, eu acho muita coisa para chegar nesse ponto aqui. Se você prestar atenção, assistir isso aqui, eu vou disponibilizar ainda hoje ainda. Pegar isso aqui e entender o que eu tô falando aqui e fazer o backtest só disso aqui, pessoal. Ô, Alessandro, você fez o backtest lá, né? Eu falei. Tu disse que foi 10 replays, cara. Fala aí, Alessandro, tá podendo falar? Ô, chefão, não, foi 4 replay. Boa 4? noite, foi 4 replay na velocidade 10. E aí? Tá confirmando o que eu tô falando aqui? Tá, falar nisso, cara. Cadê aquela aulinha? Não, eu tô fazendo ela aqui agora, com todo mundo. Não, o do replay lá que nós fez. Eu tô editando ela. Eu vou botar ela lá. Rapaz, top, Eu vou botar ela lá, junto com essa aqui também, tá? top. Então, pessoal, eu vou encerrar essa aqui pra ficar curto mesmo e vocês conseguirem estar vendo isso aqui. Pessoal, pega isso aqui do 30, pega isso aqui no 60, pega isso aqui no 120 e joga pro 240 diário. O mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio. Vocês vão começar a enxergar para onde o preço tende a ir, tá? Eu tô falando dessa alta aí, pessoal, já há um bom tempo. Vocês lembram que eu ainda comentei aqui desse 120 aqui, ó? Que ele tinha que romper tudo? Vocês lembram lá que eu mandei um áudio? Ó, se esse 120 não romper tudo, ele vai voltar lá em cima. Lembra disso, pessoal? Falou sim, eu lembro. Né? Esse 120 tem que rasgar para continuar aqui embaixo. Agora, se ele fizer falha, eu até falei, olha, eu tô falando antes para depois falar que eu tô falando um gráfico parado, né? Agora o gráfico tá pronto, né? E aconteceu aqui a falha e ele, olha aí, foi embora. Foi lá no nosso alvo que eu já tinha comentado antes desse dia aqui, ó, terminar. Então, já foi tudo já esquematizado para voltar lá para cima. Né? Ô, Marisa, tem alguma dúvida aí, Marisa? Davi, só uma pergunta. Você toma a decisão de entrada pelos tempos menores, mas também quando fecha o 30? Isso, olha só, vamos lá. Se inicia o 30? Olha só, boa pergunta. Porque você fez aquela explicação bem interessante do candle e o 30 e 1 minuto, né? Isso, agora você olha já só. Memoriza Sim, eu vou explicar aqui a questão agora. do comportamento do 1 minuto. Sim, olha o que aconteceu aqui hoje, ó. Eu comprei aqui, pessoal. Fiz a compra aqui, ó. Por quê? Vamos lá, vou mudar a cor aqui e aí você vai saber exatamente qual é a minha linha de raciocínio. Boa pergunta, obrigado aí, tá? Sim. Ó, não foi no diário. Foi no diário. Ah, não, foi aqui, ó. Deixa eu botar aqui certinho, ó. É aqui. Beleza? Aí vamos lá para o 60. Para o 60. Vamos lá. Tá vendo esse 60 aqui? Ele não rompeu o topo lá? Rompeu o topo. Rompeu o topo. Beleza. Esse cara aqui, ele é o quê? Ele é um areal de baixa. Legal. Mas ele, diante dessa fibra que ele rompeu aqui, ó, ele rompeu um topo. Dentro dessa fibra aqui. Eu vou já responder a sua pergunta. Dentro dessa fibra aqui. Quem é esse cara aqui? Não é um pullback para subir? Ele é a confirmação, né? Que vai subir. Não. É o pullback. Isso, mas vamos lá. Vou até tirar aqui, ó. Ele é o quê? Ele não é um pullback para subir? Sim. Agora, se a gente põe a linha, né, que eu não uso linha, mas como eu tô no topo, é como se fosse uma fibra para mim isso aqui.
Isso é o quê? Um rompimento. Isso aqui é o quê? Uma confirmação, né? Que vai subir. É isso? Mas eu vou comprar aqui, ó, na abertura dele? Não. Assim, aleatório. Ah, não, aqui ele fechou desse jeito, eu vou comprar. Não. Aí eu vou agora te responder lá. Aí eu boto lá no... Jogo a Fibo. Vou apagar isso tudo aqui. Jogo a Fibo aqui, ó. Pá. Vou até colocar ela de outra cor aqui. Amarela aqui. Ó. Jogo lá no 10 minutos. Por isso que eu gosto desse meu indicador aqui, ó. É o contador que ele é o fechamento do candle. Pessoal, vamos lá. Olhando aquele 60, esse 60 aqui, ó, que fechou aqui no 18. Ele já não tá dentro do gatilho dele mesmo? Hein? Marisa? Tá sim. Tá sim. Não tá aí? Tá. Aí vamos lá. Eu não tenho uma fibra de movimento aqui? Sim. Uma fibra de movimento. Eu vou botar. Sei lá, vou botar essa cor aqui. Olha aí. Uma fibra de movimento. E aí, é aquele 60. Ele era para cair ou para subir? Independente de a gente olhar pro 10 aqui. O 60 a gente já vê que ele é uma confirmação. É para subir. Independente dessa linha aqui, ele é um pullback para subir, não é? É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Independente de linha. Por isso que eu falo que linha, meu irmão, eu não uso linha. Se for um topo rompido, né, histórico, aí eu vou botar essa linha porque é histórico, já não tem referência. Então tá aí. Mas olhando para esse candle, ele é para quê? Para subir. É para subir. Agora, quando você põe a linha, ela me dá uma outra informação também, um plus, correto? Ela me dá um plus, que é o quê? Pessoal, o microfone estava longe, não estava? Que ela me dá um plus, é o quê? Mais uma confirmação de quê? De que quer subir, porque ele fez um rompimento. Se ele fez um rompimento, ele agora, esse 60 confirmou. Mas vocês já viram que às vezes esse 60 aqui, independente se ele é um Ariel ou não, ele faz isso aqui, pessoal, né? Verdade. Ele faz isso, ele joga mais um pouco aqui embaixo. Só que aí é o que eu falo, você vai ter que olhar dentro dele. Que é aquele 10 minutos que eu tava desenhando lá pro nosso amigo Marcos aí. Marcão. Aí você bota lá no 10 minutos, ó. Vamos botar no 30? Ó o 30. Quem é o 30? Tá apontando pra baixo ou pra cima? Pra subir. Assim. Então vamos botar lá no 15. O 15, não tá tendo rompimento, mas ó, tá em cima. Aí tu olha lá no 10, pronto, acabou. O 10 é uma confirmação de que ele vai subir. Porque ele rompeu o próprio gatilho dele. Ah, mas e o 5 lá? Vamos lá no 5 então. O gatilho do 5 já foi testado, ó. Testado 2 vezes, ó. Aí, ó, o que a gente tem lá no 5, ó. Aqui foi o 120. Ó, o gatilho dele do 60 tá aqui. E ele testou pra cair. Beleza, caiu. Ele levou a onda. Se ele levar a onda, ele levou a onda o quê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele atualizou a Fibo do 5. Essa Fibo aqui não era para cair, pessoal? Sim. E o que esse movimento acabou de fazer? Atualizou, então acabou com ela. Foi, não foi? Foi. Então, renovou minha Fibo dos 5 minutos, ó. Aqui, ó. Eu tenho outra informação. Aí, quem é esse 5 aqui? Não é a retração dessa Fibo de alta? Pelos 5 minutos? Sim. E o 50% dele, tá onde? Acabou. Aqui, ó. Aí ele foi. Olha só como é que o mercadinho foi safadinho aqui, ó. Aí eu tenho essa fibra, não posso deixar de olhar para ela. Ele veio, retração dessa fibra aqui, tentativa de impulsão, falhou. Olha lá, a tua compra aí, ó. Acabou, que foi o fechamento. Eu comprei aqui, ó. Exatamente aqui, ó, nesse canto aqui. Pessoal, bateu aqui, eu comprei. Eu passei calor aí, pessoal? Zero. Eu saí aqui, ó. Quantos pontos deu isso aí? Ó, eu bati aqui, olha lá. E eu peguei um pouquinho mais. Eu botei 1.000 pontos. E ele foi lá. Aqueles 500 mais 1.000. Sem passar calor. As duas operações. Por quê? Porque eu espero esses movimentos.
Agora, se for violinada, eu não posso fazer nada, né? Igual aconteceu o meu stop lá. Entendeu? Se ele desse uma violinada pra baixo, aí me estopava. Mas assim, aqui não tá tudo mostrando pra você que ele vai subir? Porque ele tá quebrando o quê? O queno de retração, pessoal. Por isso eu tô falando que tem que esperar quebrar o queno de retração. Essa é a resposta que eu tô querendo te dar agora, ô Marisa. Sim. Para você comprar esse cara aqui, você tem que esperar quebrar ele. E ele quebrou. O 10 quebrou ele, ó. Confirmando lá no 5. A compra foi aqui, ó. Exatamente nesse paviozinho Tem aqui. que esperar mesmo, porque esse 60 aí realmente fica naquela dúvida que ele pode também descer, né? Exatamente. Mas aí, E aí, a aula que eu vou disponibilizar também, né? Da explicação de quando que um gatilho nasce morto. Uhum. Eu já fiz essa explicação e eu vou colocar no YouTube. Entendeu? Sim. Então, aqui, já tá tudo pronto. É só clicar. Agora sim é só clicar. Aqui, ó. Agora sim, ele, pá, fez a falha. Aí o 60 fechou. Eu espero o 60 fechar. Pronto, o 60 fechou, comprei. Exatamente aqui. Foi embora. Deixa eu ver lá no 1 minuto. Vou te dar exatamente onde eu comprei. Aqui, ó. Comprei aí, ó. Nesse 1 minuto aí. Eu peguei, foi o. Aqui, ó. Comprei aqui. Ó. Exatamente aqui. Calma aí, só pra ficar bem. Foi no paviozinho lá, ó. Ah, foi aqui, ó. É aqui mesmo. É isso mesmo, aqui, ó. Comprei aí, ó. Então foi coisa linda. Aí, vou ficar desesperado por esse 1 minutinho que tá falhando. Não, pô. Todo mundo tá dizendo que vai subir. Todo mundo. Aí quando esse cara fechou, eu falei, agora ele vai mesmo. Acabou. Por quê? Porque o próprio 60, ele já é para mim uma informação muito forte de que ele quer subir, mas para subir tem que quebrar ele. Respondi a tua pergunta aí? Consegui? Sim, sim. Sim, consegui. Então, Sim. beleza. Então Obrigada. aqui eu não vou falar sobre teoria de pullback, sequência de pullback. Eu não vou falar. Cara, vai logo direto ao ponto e acabou, mano. O aluno, Tranquilo. a pessoa que tá estudando, que comece a fazer backtest disso aí. Porque senão é informação pra caramba e você não pega o negócio. Exatamente. Tá entendendo? É isso, cara. Esse cara é retração. Só que eu tenho uma linha de que ele rompeu. Ele tá fazendo confirmação pra subir. Então, pra subir, tem que quebrar ele. Acabou. Quebra ele que sobe. É isso que você tem que pensar. Ah, mas é a sequência de pullback. Mano, espera ele quebrar. Deixa ele pagar ele. Né? Aí entra naquele esquema. Entra naquele esquema. Mas se o 60 não falou que não vai. O 60 falou que não vai subir, que não vai descer. Aí o 10 vem aqui e faz isso aqui, ó. Aqui no minutinho aqui. Aí pronto, a tua compra tá aí. Porque o 60 já falou que não vai subir. Agora tu espera quebrar esse cara aqui, que é o pagamento do 60. Espera quebrar ele. Tu sempre tem que quebrar uma fibra para entrar na outra. Beleza? Ok, para então. Alguém tem alguma outra dúvida aí? Alguma pergunta? Carla, você que chegou agora, Carla. Seja bem-vindo aí. Tá clareando para você aí? Agregou valor para você nessa informação? Sim, ótima explicação, viu, Davi? Muito obrigada. Então, voltando aqui, ó, para falar sobre aquela situação que quando o gatilho vai ser pago, que você tem que esperar ele pagar para você entrar contra esse pagamento, né? O Vilmasa levantou aí um questionamento aqui muito interessante que eu tive que voltar aqui a gravar, que é aquele movimento do 10 aqui, ó, que muita gente estaria vendendo aqui pensando que era falha para pagar essa fibra aqui de baixa. Porém, nós temos o quê? O 120, ó. Vamos botar no 10 de novo, ó. O 120 rompendo aquele topo lá do diário. E aí fechou o 30.
Fechou o 30. Esse 30 fechou confirmando que ia subir. Confirmando. E aí, Marisa, eu te pergunto, né? Esse 30 negativo, ele tá aqui, ó. Vou desenhar ele aqui para você não se perder aí. Ó, ele tá aqui, ó. Esse é o 30, tá? Esse é aquele 30 lá, ó. Tá aí, tá vendo? Esse é o 30, tá? Esse 15 aqui é esse pavio do 30 aqui. Beleza? Sim. Aí eu te pergunto aí, que eu sempre falo isso nos nossos replays, e sempre falo isso pra mim mesmo. Quem é o 16 diante desse 30 negativo? Quem é ele? Você sabe me responder? Consegue? Se você não conseguir, não souber, não tem Acho que problema. não. É uma impulsão de alta que ele está fazendo. Não, Não, o né? 16 é o pagamento do 30. Pagamento do 30, né? Isso. Porque olha só, quando ele fala assim, ó, lembra daquele exemplo lá que eu falei, olha, o 30 fechou falhando a impulsão, mas ele deixou um Sim. paviozão. Aí o filho vai lá pagar, que é o 10. Lembra? Lembra? Olha o filho dele querendo pagar. Sim, Querendo fazer o trabalho que ele mesmo não fez. sim, entendi. Aí você espera quebrar ele, ó. Aqui, quebrou, ó, quebrou. A minha compra foi aqui por causa Sim. disso. Essa Show. explicação lá que eu tava falando, aconteceu aqui, por isso que eu voltei a gravar. Olha aqui, Show. cara, o pai não fez o trabalho, aí mandou o filho. Top. Entendi. Entendeu? Aí, pô, beleza, eu vou vender. Não, cara, espera quebrar o amiguinho aqui, quebrar esse filho aqui, ó, no meio. Aí, como é que ele quebrou esse cara no meio? Ó, vamos botar uma fibra aqui. Cara, foi muito bom. Ô, Vilmaz, obrigado, tá? Show de bola, cara. Bora. Você acrescentou demais aqui. Aí, ó, vou botar lá no 5 lá. Olha aí, ó, a quebra. Aqui, ó. O 30, ó, por isso que eu gosto do meu indicador, cara. Meu Deus do céu, facilita demais. Nossa, ó, esse ó. indicador no celular é top demais. Aí, ó, Esse indicador. exatamente, eu tenho o 10 aqui, olha o 10 aqui, ó. Olha o próprio 15 quebrando aquele 10 lá, que foi tentar pagar o filho. Olha lá, quebrou, a compra foi aqui por causa disso, pessoal. Porque o filho não manda, ele não faz o trabalho que o pai tem que fazer, não. Quem é o pai? É o 30. Beleza, essa expressão conseguiu, agora, pô, agora ficou bonito mesmo. Aconteceu ao vivo aqui, né, no mercado. Conseguiu Assim, Davi, entender? eu vejo que o pessoal tem que ficar esperto com o alvo, né? Muito esperto Exatamente. com o alvo. Exatamente, porque a gente tem essa fibra aqui e não tem dado esse alvo aqui ainda. Enquanto não der Exatamente. esse alvo, esse pagamento de alvo aqui, fica esperto. Vê as retrações, as quebras, tá? Né? Ou, se ele não der esse alvo aqui, é o que eu falo sempre. Se ele não der esse alvo aqui, beleza. Que ele faça isso aqui, então. Que ele Correto. Rompa, vai isso. vai rompendo. E aquele alvo lá paga só daqui a 2 anos. Entendeu? Ou igual hoje, né? Aquele alvo lá de sexta, segunda-feira pagou hoje. Pagou hoje, tá entendendo? Que ele vai rompendo. Ele tem que falar pra gente, olha, eu vou continuar rompendo. Por isso que eu falo que o rompimento, galera, é a direção que o mercado vai te dar. Se prestar atenção nos rompimentos, o jogo tá aqui também, nos rompimentos. Beleza? Então vou encerrar aqui e vamos que vamos.